Well, a sequência dessa palestra, vamos dizer, fantástica aí do George, porque ele resumiu, né, nesse período um curso de 9 dias, né? Então foi um trabalho muito, vamos dizer, primoroso dele. Mas a sequência disso era exatamente onde ele terminou, né? Quer dizer, era quando ele disse, né, que isso é um negócio a ser exportado, não é isso, esse sistema. O Ricardo, que fez uma tese sobre a plea bargain, né, fez uma comparação, a Vera também está aqui, né, que também fez uma dissertação de mestrado sobre os juizados especiais criminais, que são considerados pelos juristas brasileiros, né, como uma importação desse sistema americano. E a ideia é que, em 20 minutos, o Ricardo exponha características observadas por ele lá no Espírito Santo, desse juizado especial criminal, exatamente para contrastá-las, né, no sentido do método comparativo em antropologia, não é isso? Quer dizer, e diferentemente do método comparativo em direito, que busca as semelhanças, não é isso? Buscar as diferenças, quer dizer, contrastá-las com a exposição do George. Eu sei que nós começamos tarde, né? A coisa foi um pouco mais além, mas eu acho que vale a pena a gente prestar atenção no que o Ricardo tem a dizer, porque vai exatamente mostrar como a realidade brasileira, não é isso, assimila esse ideário, vamos dizer assim, que o George demonstrou e que, de uma maneira muito com uma, né, expertise antropológica, né, e etnográfica, né, de alto nível, consegue transformar a experiência dele de advogado em uma descrição etnográfica, né, contextualizada. Quer dizer, eu estou plenamente satisfeito de ter trazido o meu amigo George Bichara para cá e recuperado esse lado etnográfico dele, não é isso? Que andava meio... que ele exerce só no Oriente Médio, né? E trazer ele para exercer esse lado etnográfico lá em São Francisco. Eu estou feliz da vida aqui com o achievement, né, que chegou lá. Então, Ricardo, 20 minutinhos aí, você conta para nós. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite do INEAC. É a primeira vez que eu participo de um evento do INEAC. Espero, obviamente, participar de outros. Agradeço o convite do professor Kant. Agradeço também tudo, da mesma forma que o Fred, né? Agradecer publicamente tudo que o professor George fez por mim. Na verdade, eu não teria palavras, a gente gastaria muito tempo com isso. Resumindo em 20 minutos, eu pensei em falar sobre 4 palavras. Na verdade, 4 palavras que pudessem denotar muito bem quais são os contrastes, e esse é o nosso objetivo aqui, os contrastes em que eu vi entre esses 2 mecanismos. E essas 4 palavras, que eu vou falar bem rapidamente, em primeiro lugar, discretion, transparência, consenso e informalidade. Em primeiro lugar, eu vou falar da que eu entendo que talvez seja a mais importante, que seria exatamente a transparência. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui, provavelmente todas, fazem pesquisa de campos, e muitas nessa área de práticas judiciais, e nós sabemos que a característica maior do nosso sistema é o oculto. E lá acontece exatamente a diferença. A diferença básica é exatamente essa. Eu vou tentar dar um exemplo prático disso. A partir do momento que eu entrei no campo em si, eu tive a curiosidade de ouvir, através de entrevistas, algumas mais formais e outras menos formais, qual era a percepção que as pessoas tinham da barganha. Então, desde uma entrevista ao juiz, ao promotor, ao advogado, dos professores de direito, mas principalmente também da população em si. Então, eu tinha
uma roda de amigos americanos, que eu acabei fazendo no decorrer de 2 anos e pouco, e eu queria saber a percepção que eles tinham da barganha. A primeira coisa que me chamou a atenção era o alto grau de conhecimento da barganha. Isso é relevante porque, se eu for olhar para o juizado especial criminal nosso, ou seja, a forma como nós negociamos, isso é completamente alheio ao conhecimento da maioria da população. Eu chego até a dizer que ele é alheio ao conhecimento da minha área, eu sou do direito, ele é até mesmo alheio ao conhecimento daquele que milita na área jurídica. Então, era muito comum eu encontrar uma pessoa que se tornou colega ou amiga minha e perguntar para ela: o que você acha da barganha, do plea bargaining, né, da barganha? E eu tinha a primeira sensação de que a resposta que eu iria ouvir da pessoa era não conhecendo muito bem o sistema, porque isso é o que vai acontecer aqui. Mas a transparência, isso mesmo derivado do consenso, que a gente vai falar daqui a pouco, a transparência de como as práticas judiciais ocorrem é algo fundamental para o sistema. As pessoas sabem como ocorre. Se elas gostam ou se elas não gostam, se elas acham que a decisão numa barganha é justa ou não, se há uma espécie de indução às pessoas a confessarem o crime para barganhar ou não, isso é outra história. Mas que há uma transparência primordial e, assim, patente há. As pessoas não sabem só como funcionam, as pessoas que eu digo de nível de uma classe talvez A, de uma classe B, de uma classe C, se é que nós poderíamos fazer essa divisão da mesma forma como nós fazemos aqui. As pessoas, no início das minhas entrevistas, as pessoas me explicavam como é que funcionava a barganha. E olha que eu já tinha praticamente 2 meses nos Estados Unidos. Eu consegui aprender como funcionava a barganha no meio da sociedade. É exatamente o oposto do que acontece aqui. Como eu vou falar em poucas palavras, no Brasil, as pessoas não sabem o que acontece na transação penal enquanto elas são atores do processo. Elas não têm a menor ideia. Quando eu fiz minha pesquisa de campo aqui, a minha pesquisa de campo foi muito maior lá do que aqui, mas quando eu fui fazer a minha pesquisa de campo aqui, eu me surpreendi como os atores do processo, e os atores aqui, eu estou me limitando aqui às partes, né, nesse momento só as partes, elas não sabiam do que se tratavam. Havia réus ali, haviam acusados ali, que pensavam que aquilo se tratava de uma justiça do trabalho. Alguns ficavam perguntando quanto que ela receberia por aquilo. E, na verdade, o que acontece no juizado especial é muito simples. Ver-se livre do processo. Essa é a filosofia do juizado especial criminal aqui. Ou seja, a filosofia da transação penal, bem diferente dos Estados Unidos, é ver-se livre do processo. Como eu posso me ver livre do processo? Ocultando informação. Essa é a melhor forma que eu tenho para todas as coisas, na verdade, na vida. Quando eu quero convencer pessoas de qualquer assunto, eu acho que talvez a melhor forma é ocultar as informações, ou então distorcê-las. Um exemplo prático para poder entender isso. Toda vez que começava não uma transação, mas uma conciliação, para quem não tem muito o hábito, né? Mas nos juizados especiais criminais, antecede a transação penal uma conciliação em determinados tipos de crimes. Nessa conciliação, basicamente, há um conciliador, ou seja, às vezes, dependendo do estado, ele é até leigo. Ele não é uma pessoa com formação jurídica. E nessa conciliação ele funciona muito mais, às vezes, como, pelo menos tenta ser, ele tenta ser um psicólogo. E ele quer se livrar do problema. Ali ele diz assim: como que a gente pode resolver esse problema aqui para o processo acabar? E aí, no fundo, o que você se propõe ali é dizer: você perdoa ele? Essa frase eu ouvi muito. Que tal a gente esquecer isso daqui? Que tal você shake hands,
balançar, cumprimentar o outro e nós dois vamos para casa e acabou por aí mesmo. E eu me lembro que eu perguntei para uma das conciliadoras, eu perguntei para ela e eu disse assim, mas, tecnicamente falando, mas isso significa uma extinção de punibilidade, ou seja, eu não posso mais punir aquela pessoa se houver a conciliação. Só que isso só acontece na prática se houver uma renúncia. Tecnicamente, no processo penal, é necessário que haja uma renúncia. E renúncia é você dizer, eu não quero mais fazer nada com essa pessoa, eu desisti. Eu vim aqui no Juizado Especial Criminal querendo algo, mas eu desisti. Esse é o propósito. O que você tem na conciliação é exatamente uma insistência o tempo inteiro para que a vítima seja convencida a renunciar. Para quê? Para se livrar do processo. Sem dúvida, esse é o objetivo. E eu perguntei para ela, mas no fundo o que você está fazendo o tempo inteiro não é induzindo ela a falar, renuncia, você não precisa disso? Ela falou assim, de jeito nenhum, isso não é caso de renúncia. Eu estou deixando eles fazer o que eles quiserem. Aí eu falei, não é renúncia. Não, não é renúncia. Aí passou 10 minutos. Passou 10 minutos, ela redigiu a ata. Ou seja, ela formalizou tudo aquilo que foi dito naquela pequena sessão. Quando eu fui ler a ata, estava escrito assim, extinta a punibilidade em decorrência expressa da renúncia da vítima. E aí eu perguntei, mas não está escrito isso aqui? Ela fez a seguinte pergunta, é mesmo? Não é nem uma pergunta, uma interrogação, é mesmo. Ela trabalhava lá 2 anos, não sabia o que era a ata, que ela reunia, e que, aliás, ela assinava. Mas eu vou mais além. Na prática, a gente sabe que o conciliador, em muitos lugares, eu não sei a realidade do Rio de Janeiro, mas tive a oportunidade de ler o trabalho da Vera e vi que também existe um pouco isso. No Espírito Santo é muito comum o conciliador também participar da transação, que é o momento posterior. Nós estamos falando de direito penal em si, já que a conciliação mexe um pouco mais com a parte civil, indenizatória. A rigor, pela lei, o Ministério Público precisa estar sempre presente. Mas eu comecei a perceber que o conciliador, às vezes, ele fazia o papel de todos. E isso era até claro para os conciliadores. Um deles virou para mim e disse, eu gosto de ser conciliador porque eu sou a única pessoa no Brasil que consegue ser ao mesmo tempo juiz, promotor e psicólogo. Por mais, talvez, hilária e até irônica essa expressão, ela acertou. Porque ela exerce as 3 funções. De forma totalmente informal e não transparente, ela exerce exatamente essas 3 funções. Então, acho que a maior característica lá é a transparência. As pessoas sabem como é o jogo, e aquilo é um jogo. Elas sabem como funciona. Aqui nós não sabemos como funciona. Até as partes ali envolvidas são levadas a crer que o sistema deveria funcionar de uma forma e funciona de outra. Segunda característica, talvez para mim a segunda mais importante, ou tão quão importante a transparência, discretion. Eu me lembro que quando eu comecei a ler os primeiros livros de direito penal, eu estranhei muito com me deparei com essa expressão, discretion, que no Brasil é traduzida como, erroneamente, como discricionariedade. Eu passei a estranhar. Estranhar porque eu comecei a perceber que os próprios livros, os próprios textbooks, né? E aí vamos lembrar que, ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, livro não tem o peso que tem aqui. Quem tem contato em faculdade de Direito sabe que aula de Direito é basicamente o professor ficar 1h50 dizendo, segundo fulano de tal é assim, segundo fulano de tal assim, segundo fulano de tal assim, e segundo o STJ e o STF também é assim. E aí cada um de vocês chega a uma conclusão. E lá não é bem assim, na verdade é totalmente diferente o curso de Direito. Raramente você vai ouvir, segundo fulano de tal,
É muito raro. Eu confesso que eu nunca ouvi. Mas quando eu comecei a ler esses pequenos textbooks, até eles, que não têm esse peso que tem aqui, diziam que algo que faz parte do sistema deles é a discretion. Ou seja, utilizando uma palavra não tão técnica, a liberdade que a autoridade pública tem de ter a oportunidade de, por exemplo, punir ou não punir. Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu fui parado na rua, estava andando de carro, eu, na verdade, até fui multado nos Estados Unidos, mas fui multado a pé. Mas dessa vez eu estava de carro. É o que eles chamam de jaywalking, né, nos Estados Unidos. Mas eu estava andando de carro e eu ultrapassei, eu estava distraído, uma característica muito grande minha, e aí eu estava distraído, ultrapassei a polícia. A polícia já estava na velocidade limite, então eu ultrapassei, né? O xerife, né? E, obviamente, logo depois veio aquela luzinha atrás, e ele me parou e me perguntou várias coisas que, a rigor, eu estranhei, porque não tinham relação nenhuma com a velocidade que eu praticava ali. Ele perguntou primeiro aonde eu ia, quem eram aquelas pessoas que estavam no carro, que eram os meus filhos, a minha esposa, e me perguntou como eu tive a cara de pau de ultrapassar um policial que estava no limite da velocidade. E aí eu disse para ele que, bom, eu não disse nada, eu pedi desculpas. E aí quando eu pedi desculpa, ele me perguntou, mas onde é que você está indo? Aí eu falei, eu estou indo para a igreja. Aí ele falou, para a igreja? Ah, eu sou evangélico também. Você está indo por uma boa causa. Eu não vou te multar, não. E aí eu fui, né? Literalmente dando graças a Deus, né? Caminhei e fiquei pensando, e me lembrando da diferença que isso tem no direito brasileiro. É claro que esse exemplo é um pouco, talvez até teratológico, e um pouco, talvez, não real de todos os dias, mas é normal para o americano, e é normal na literatura jurídica, dar essa liberdade para o policial para que ele possa, por exemplo, te multar ali ou não te multar. Existem programas na televisão onde isso é muito comum. Eu já ouvi num programa de televisão um policial virar e falar, não, você é muito educado, eu acho que você não vai fazer isso de novo. Qual é a relação da educação e da velocidade? Mas ele teve essa liberdade. E essa liberdade ela se estende ao sistema jurídico, não só à polícia. Ela se estende a todo o sistema. A discricionariedade, me desculpe, o termo, a tradução não é realmente boa, mas a discretion é tamanha numa plea bargaining que eu estranhei a primeira vez que eu vi uma plea bargaining. Por quê? Um crime que é muito comum, tráfico de drogas e posse de drogas, né? É um dos crimes mais corriqueiros ali no Hall of Justice, né? Que é o tribunal. Então é muito comum na barganha a pessoa confessar, eu sou traficante, eu pratiquei o crime de tráfico de drogas. Eu confesso. Bom, eu confessei perante todos? Ótimo. Então agora eu tenho o poder da barganha. Então eu vou barganhar. Só que a barganha não se limita, como poderia se limitar no Brasil, a dizer, então eu vou diminuir minha pena. Não. A barganha vai além disso, algo que seria muito estranho, pelo menos, ao nosso sistema. Ele muda a própria acusação. É comum você ouvir de um promotor dizer, você confessou o tráfico? Tá bom, então a acusação vai ser posse. Ué, mas eu fiz uma coisa e você me acusa por outro? Eu me lembro que um juiz que eu entrevistei contou um caso muito insólito. Quando ele era advogado, esse juiz, quando ele era advogado, ele estava apreciando um caso de tentativa de homicídio. Como a força probatória que tinha ali, ou seja, as provas eram fracas, ou seja, pegando a terminologia que o George usou e sempre usa, a foundation, havia pouca fundamentação, havia fraqueza. Chegou-se ao ponto de barganhar e o crime, que era tentativa de homicídio,
virar um crime contra a paz pública, que para quem lida na área de direito sabe que é como se não tivesse praticado um crime. Ou seja, tamanha a discretion que existe de você barganhar. E aí entra outra característica que eu já tento terminar, que é a tamanha informalidade. A informalidade é tanta que a primeira vez que eu entrei numa barganha, ela não foi no corredor, como existe também, como o George falou, mas ela é muito no chamber do juiz, ou seja, na sala do juiz. A informalidade é tanta que a primeira vez que eu vi, a barganha já tinha começado e eu não tinha notado. Eu estava prestando atenção em outra coisa. Porque eu vi um juiz sentado numa mesa e vi alguns promotores sentados na mesa mesmo, alguns sentados na mesa. Nesse primeiro dia, coincidentemente, tinha um sentado no chão, porque não tinha lugar para todo mundo, tomando um leite do Starbucks, e todos em volta ali conversando muito alto. E alguns conversando com o juiz. A barganha já tinha começado. Ele dizia assim, não, o meu caso é o do fulano de tal, já tinha te falado aquilo. Aí o outro dizia, é mais ou menos isso. Aí ele dizia assim, não, o máximo que eu posso oferecer é isso. É um balcão de negócios. Eu me sentia no balcão de negócios. E era assim que ocorria. A informalidade, ela é muito grande, característica daquilo. E, na verdade, eu me lembro muito bem disso, e aí a última característica dessa informalidade, o George me apresentou um juiz chamado juiz Bruce, que é colega pessoal dele, e no primeiro dia que eu fui assistir uma barganha com o Bruce, ele me fez um alerta. Esse juiz Bruce me fez um alerta. Ele disse, a informalidade da barganha é tamanha que eu peço para que você não assista apenas a minha barganha. Porque eu faço a minha barganha de um jeito. Primeiro, já que não há previsão legal tão expressa a respeito da barganha, a previsão mais expressa que nós temos da barganha está em lei federal, e como o próprio George disse, ela abrange muito poucos casos. Ela ocorre de uma forma muito diversa de juiz para juiz. E é verdade, há juízes que têm uma participação mais ativa, como o que eu mais fiquei próximo, há juízes que têm uma participação extremamente passiva, permitem que as partes dialoguem pelo telefone, pelo Skype, pelo corredor, e aí depois você vem aqui e me avisa o que aconteceu. Esse grau da informalidade é algo assim, muito interessante, que nós, obviamente, nem de longe nós vemos aqui. Por mais que os juizados especiais criminais tentem essa maior informalização, aliás, na própria lei de juizados especiais, um dos princípios da lei 9.099 é a informalidade. Eu fico imaginando quem redigiu essa expressão informalidade na lei, que por sinal foi uma professora da USP, chamada Ada Pellegrini, eu fico imaginando o que ela faria, qual seria a opinião dela a respeito de formalidade se ela passasse um dia numa barganha nos Estados Unidos. E, por fim, eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar era a respeito do consenso. No Brasil não há consenso e, na verdade, eu acho que pior do que isso, não há uma tentativa de haver consenso. E por um motivo simples, porque não há interesse que haja consenso. E por um motivo mais simples ainda, a partir do momento que há muito consenso, eu perco aquilo que é característica nodal no nosso sistema, hierarquização. Então não é do meu interesse isso. Do nosso sistema. Uma pergunta sempre me chamava a atenção, logo de início, lá nos Estados Unidos. Todas as vezes que eu chegava para o juiz e falava, olha, a minha pesquisa é a seguinte, eu estou comparando um instituto no Brasil que chama transação penal, com
plea bargaining, que é a barganha de vocês. Na mesma hora eu ouvia a mesma pergunta. Sem titubear, eu digo que não houve exceção. Todos, sem exceção, todos os juízes que eu entrevistei, foi aproximadamente 7, me desculpem, exatamente 7, todos os juízes me fizeram a seguinte pergunta. Ora, vocês não têm barganha no Brasil? Eu dizia, não. Nós temos uma transação penal que tem uma diferença tamanha que fica até difícil de dizer que são coisas que sequer seriam merecedoras de comparação. E a pergunta que ele fazia na hora era, então, como vocês julgam? Essa pergunta me chamava muita atenção, pelo caráter pragmático do pensamento de todo o sistema deles. Eu tenho a barganha, porque senão eu não consigo julgar. A gente tem essa dificuldade de admitir isso. Eu tinha um professor no UNB de Direito, que inclusive era até ministro do Supremo Tribunal Federal, mas já aposentado. Como o Supremo Tribunal Federal precisa julgar, né, eu acho que o professor George vai estranhar muito essa informação, já que a Suprema Corte nos Estados Unidos aprecia aproximadamente 100 julgamentos por ano, 120, 130, o Supremo Tribunal Federal aprecia por ano, nós temos 11 ministros, 30 mil processos quase. E aí uma vez uma estagiária que veio da Alemanha trabalhar no escritório dele perguntou para ele assim, quantos processos vocês julgam aqui? Ele deu a seguinte resposta, nós não julgamos, nós decidimos. É mais ou menos isso que acaba acontecendo com isso. E qual é a relação disso com o consenso? Tudo. Porque o que me surpreendeu é que há um certo consenso, um consenso relativo, é claro que há pessoas que não gostam do sistema, há pessoas que não gostam de qualquer coisa. Você nunca vai conseguir unânime, a internet veio mostrar que unanimidade você não consegue nada. Mas há um certo consenso de que a barganha, ela é necessária para o sistema. Ela pode não ser sempre necessária no futuro. Historicamente, os livros que eu estudei sobre a história da barganha, eu posso dizer que 90% desses livros admitem. Nós entramos com a barganha porque não tínhamos pessoal suficiente, tanto de promotor como de juiz, para apreciar todas as causas. O Brasil faz o contrário. Ah, não, vamos mudar a lei. Vamos fazer mais um concurso público porque a gente vai resolver esse problema. Então, a principal diferença é, eu tenho um consenso de que eu preciso resolver esse problema. Ah, é uma forma paliativa? Vamos supor que a barganha seja uma forma paliativa. Tudo bem, mas vamos fazer um consenso de que essa é a forma que nós vamos ter? No futuro, talvez não precisamos mais dela? E aí aconteceu uma coisa, e eu finalizo em 1 minuto. Aconteceu uma coisa curiosa. Quando acabou minha pesquisa nos Estados Unidos, e quando eu estava há 2 meses da minha defesa de doutorado, eu fui surpreendido com uma notícia de que foi apresentado a reforma do Código Penal brasileiro, capitaneado pelo ministro Gilson Dipp, presidente da comissão, e no novo Código Penal brasileiro, do projeto, está instituída a barganha. O nome é barganha. E se você ler o dispositivo sobre a barganha, ela é praticamente o resumo de tudo que os Estados Unidos fazem. Se na minha tese eu dizia que nós não poderíamos importar a transação, porque são institutos completamente distintos, importar a barganha é algo pior ainda. Eu não creio que esse projeto vai ser aprovado, por diversos outros fatores políticos. Mas a barganha que nós estamos tentando instituir no Brasil, ela é muito parecida com o que temos nos Estados Unidos. A diferença é, lá eles não tiveram a preocupação, e eu acho até que foi muito bom, de legislar todos os detalhes de como seria o procedimento. Isso é coisa típica da nossa legislação. Tentar prever todas as possibilidades. E aí a discretion fica cada vez, obviamente, mais fragilizada. Pelo tempo aqui, eu gostaria de encerrar. Essas foram apenas algumas observações da tese, em apenas 20 minutos. Eu agradeço, muito obrigado.
Eu queria só adicionar ao comentário final dele o seguinte: como se viu aqui, né, o que você barganha, que o George nos explicou, o que você barganha, né, no plea bargain é o seu. Você desiste, não é isso, de um direito que é o direito ao trial by jury. É isso? Então você, vamos dizer, a alavanca, né, do acusado é o seu direito a impor, né, custos, né, grandes custos à máquina judicial do Estado. Então, por isso, o promotor tende a negociar. Aqui o processo não é do acusado, aqui o processo é do Estado. Então, eu fico me perguntando o que é que o acusado vai barganhar. Né? Entendeu? Isso não faz sentido nenhum. Né? Porque lá o cara barganha o direito ao processo, acaba com o processo. Aqui ele vai barganhar o quê? Se o processo é do Estado. Né? Então, tá. Bom, eu vou passar a mesa para o Fred, não é isso? Que vai perguntar aí se alguém quer falar alguma coisa, né, e tal. Bem, então vamos abrir agora para perguntas da plateia. Então, não, só para dizer rapidamente que a estratégia, pelo menos o que é discutido entre os advogados ou internamente entre pessoas que querem um determinado tipo de advocacia de especialidade em liberdade, efetivamente é a evitação do processo. E aí se constrói na doutrina, como vocês devem saber, que o prazo para alegações finais no juizado, caso você não estabeleça a transação, ele é impróprio. E um prazo impróprio, processualmente, é um prazo impróprio. Então, efetivamente, você tem... De novo, a gente cai Por que a prescrição nos é tão importante como instituto? Ela é importante justamente porque, como processo não é das partes, a evitação do processo é a possibilidade de defesa. E aí isso gera uma outra consequência, que é a moralização da defesa, né? Porque então você o que seria lícito e o que seria ético, e aí você tem uma ética dos criminalistas se contrapondo à ética dos outros atores, ou uma ética que possa ser partilhada pela sociedade. Aí moraliza também o ator dessa defesa. Quando, na verdade, no esforço da ampla defesa como princípio, você tem que se utilizar de qualquer possibilidade desse tipo para evitar o processo, porque você não tem um espaço de evitação do processo que seja onde efetivamente as partes possam, pode dar o nome que for, não é uma questão do nome propriamente, é de como que a gente consegue evitar e construir essas possibilidades. Eu fico imaginando sentado. Eu que sou uma pessoa conhecida por não ter muito medo de autoridade nenhuma, e faço questão de chamar todos os juízes pelo nome, constrangê-los com isso, inclusive, me divirto com eles, e eles efetivamente ficam assim, aí depois vão se acostumando, né, que o mundo pode ser diferente. Fico imaginando o que outros... E é louco isso, porque isso vira uma distinção que, inclusive, ganha valor no mercado por ter uma performance que deveria ser uma performance partilhada por outros atores. Eu fico imaginando qual seria porque um bom criminalista ele tem que ser corajoso, né? Essa da integridade, da integridade de quando ele fala, da honestidade, da reputação, que é uma coisa fundamental para um criminalista, e, por isso, fazer algumas causas gratuitas, se meter em causas difíceis. Isso vai construindo a reputação, mas, ao mesmo tempo, ter essa possibilidade de efetivamente ter a coragem como um valor, né? E isso, efetivamente, não é partilhado, muitas vezes, porque isso é, de novo, o currículo oculto da formação do advogado, né? E não está explicitado, e você não tem um espaço dentro da estrutura judiciária para que essa performance se dê e possa ser partilhada de forma explícita. É isso. Vou fazer um comentário rápido, por causa da hora também. Um aspecto que eu achei muito interessante nas duas exposições, então, os parabéns aos dois, eu fiquei impressionado, inclusive, com a acting performance do George, mas no filme, que funcionou muito bem, também a exposição que ele fez antes, muito clara e interessante para nós todos, de como o processo todo funciona. E que o Ricardo contrastou muito bem, de forma sucinta, com vários aspectos do nosso funcionamento aqui. O que me chamou a atenção nesse sentido
é que, de fato, tanto que ele falou sobre, o George falou sobre o funcionamento do trial by jury, que todo o esforço de explicitação, coisa que o Kant vem falando na comparação dos dois sistemas, né, de explicitação e de formação de consenso, as regras de exclusão de evidência, a preocupação em excluir também o prejudice nos jurados, etc., e o Ricardo chamando a atenção da ocultação e etc., tudo isso contrasta muito bem. Agora, o que eu queria chamar a atenção no pano de fundo é que um sistema, o americano, como foi apresentado aqui tanto pelo George como pelo Ricardo, ele mostra flexibilidade e, quando comparado com o nosso, uma previsibilidade muito razoável. O nosso é muito mais rígido, imprevisível, porque é arbitrário, quer dizer, porque toda a flexibilidade do sistema americano não sugere arbitrariedade. Você pode discordar sobre o rumo que a coisa tomou, mas os passos vão sendo tomados de forma que as pessoas vão acompanhando e o resultado faz um sentido. No nosso sistema, a coisa funciona em todos os níveis de forma muito arbitrária, porque a autoridade é que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quem tiver mais juízo ainda não pergunta muito também, que você pode se prejudicar. Eu só queria concluir esse comentário com um outro aspecto muito interessante entre os nossos juristas, de uma maneira geral, é que neste quadro, muito bem desenhado aqui nessa sessão, há uma preocupação enorme com segurança jurídica, que é uma ficção absoluta no nosso sistema, porque é tudo imprevisível, com essa, apesar... Então, isso é muito interessante, esse contraste da rigidez, as regras positivas, tudo positivado, que aqui não é uma bagunça, aqui, né, tem regra e etc., e no sistema americano, que é o inverso, em vários aspectos. É só esse comentário, eu gostei muito, parabéns aos dois. Obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Bem, alguém da mesa quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário, George? Honestly, I mean, you've heard plenty from me, and these were comments, not questions. So I'll just respond super briefly. Mario, you're right, of course, that lawyers should be bold and should have integrity and should zealously defend the interests of their clients. And some do. What I was describing, and I would say that what you described is the kind of the ideal representation of the defense attorney. I'm talking about how lawyers actually operate, not how they should operate, but what they do in fact. So I don't differ with you as to how lawyers should behave. And when I teach my students, of course, I urge that ideal representation on them as well. But the reality is different. So that's what I was addressing. And then, Luis, you're right, I'm sure. You know, I am extremely hesitant to make any statements, any comparative statements, not because I haven't read about the Brazilian legal system, I have, but because I've never really done field work here to reveal to me precisely the distinction between the ideal representation, which is what you read in books, and the way the system actually functions in reality. So when you say that we have flexibility and in Brazil you do not have this kind of flexibility, your judgment on that is much better than mine. However, I would add, in addition, there's no system that operates without discretion and without flexibility somewhere. And if I were to come here to do field work, and you know, hopefully I would be able to do that someday, I would be looking for where else in the system that discretion or that flexibility gets expressed, because I'm sure it does. There is no legal system on earth that can function
without that discretion, without that element of flexibility. So it's there somewhere. I'm willing to bet you, and it just may not be in the same places that we see it in the United States. So thank you so much for all of your patience with me this morning, and thank you for the comments. I've enjoyed the session a lot. Antes de dar a palavra ao Lenny, here there is a huge amount of discretion, huge, but it's hidden. That's the difference, and this is why Ricardo talked about transparency. You see, because here then this is what Luis is saying. It's absolutely arbitrary because it's hidden. It's not controlled. And their discretion is controlled by people who are participating of the bargaining and the trial and the policing and whatever. Because the people, you know, the transparency in the American system is for the parties involved. So the parties are controlling the discretion, what must be done, what should be done. And here the parties do not control what's happening. And then it's the judge or, you know, personal influences or everything that you mentioned here, that there is explicit when you make it, is made explicit when you are doing the bargain, the golf thing that you mentioned, the Christmas, getting the calendar in Christmas and whatever. Here, everything happens, but it's hidden. You say, no, I'm going by the book. I'm going by the book. I'm not going by the book. That's of course, we know that there is all this amount of flexibility. Of course, we know that. Our ethnography shows that. But the problem is that it is not only obscure and not made explicit, it's prohibited. It's prohibited. The Portuguese tradition prohibits discretion. So you may make it illegal. You see? It's crazy. Yeah. If they don't agree with you. We agree with you, but the tradition, the Portuguese said no discretion, you see. Minutinho só. Eu acompanhando a fala do Jorge, né, eu tive a oportunidade de ler a tese do Fred, né, eu fiz parte da banca e fui reconhecendo vários aspectos que na leitura da tese e na exposição me pareceu cada vez mais claro que se trata de um sistema jurídico, né, onde a referência ao sistema de mercado, né, a lógica do sistema de mercado está muito presente. Né? E aí eu fiquei um pouco incomodado, não é incomodado, assim, mas a ideia de informalidade aí me parece que não cabe, pelo menos nos termos que a gente utiliza aqui, porque não é dizer que é contra uma forma, né, porque a informalidade aqui tem essa ideia de que é contra uma forma. Não, na verdade, existe a possibilidade de dar a forma que os atores querem, no sentido de produzir algo que seja típico do que se produz no mercado. Né? E o que acontece aqui, aí vem um pouco da minha vinculação à Faculdade de Direito atualmente, é que essa formalidade, né, essa formalidade excessiva, ela, na verdade, quer impor uma forma, mas que nunca se estabelece ou nunca se explicita. É uma forma que leva a isso que o Luiz falou, da questão da imprevisibilidade, e que os atores que participam das negociações aí são cada vez mais restritos. Quer dizer, num sistema você tem vários atores participando da barganha, inclusive o defendant, né? E, no nosso caso aqui, o que tem é que cada vez menos atores participam porque a linguagem é hermética. Então, eu diria que aqui nós temos uma anti-market machine, né? O sistema jurídico se coloca como um instrumento para negar o mercado também nas transações jurídicas. E aí você, quando pega essa lógica e joga para pensar as relações econômicas, como eu faço nos meus trabalhos, aí você reconhece todo o esforço que se tem de se controlar as relações sociais na perspectiva de não permitir o liberalismo, porque o valor fundamental que está colocado no sistema norte-americano é a liberdade. É o valor que todos têm acordo, que se coloca na mesa aí, é a liberdade do outro, a liberdade do sistema, das negociações, e aqui, no caso,
quanto menos liberdade do indivíduo. Aqui, quanto menos liberdade, melhor, porque aí pouca gente controla, né? Acho que a apresentação só reforça essas coisas que a gente vem produzindo nessas etnografias, né? E mostra o sucesso dessa nossa relação. Eu queria só fazer uma observação, mas, na verdade, muito rápida. Na verdade, não é nem diretamente sobre isso, mas é porque a palestra do George, se a gente fosse pegar a suma da palestra, que eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, é a tentativa de ele, no tempo inteiro, tentar fazer uma conexão entre trial by jury, ou seja, o julgamento, né, e com a barganha. É muito importante a gente imaginar isso, porque no nosso sistema isso funciona de uma forma muito diferente, e isso me faz lembrar de uma frase que o George falava na sala de aula. Eu ouvi ele falar essa frase, eu acho que umas 3 vezes. Ele utilizava a seguinte frase: the blood in the water to the shark, ou seja, o sangue na água para o tubarão. Por que isso? Porque durante todo o julgamento, enquanto você não conseguiu barganhar, aquilo é um jogo. Então, no momento em que você jogar ali o sangue para o tubarão, ou seja, no momento em que você demonstra a sua fraqueza, é o momento que a qualquer momento a barganha pode ocorrer. Isso é o que é o mais característico do sistema. E isso é um dos motivos pelo qual 95% dos casos não vão a julgamento. Em alguns estados, até 97% dos casos. É o processo todo caminhando através de um consenso, através de um jogo. Cada um mostra a sua força e outros mostram as suas fraquezas. E quando um mostra a sua fraqueza, ou seja, joga o sangue ali para o tubarão, ele fala, então está na hora de negociar. Ou então não está na hora de negociar. Né? Well, first of all, I'd like to say that I enjoyed your presentation very much, George. Now, my point is briefly about, I'm under the impression from what I got from the exchange is that we're somehow opposing, you know, the adversarial system as a very flexible, etc., and the continental system or the inquisitorial system, which is in Brazil, but which is also in continental Europe. Well, the Portuguese system is very akin to the French, to the Napoleonic codes, etc. So we're basically the same. We in France and in Brazil, it's different, but it's basically the same with respect to the adversarial system. And I'm under the impression that because what you said, Roberto, about the somehow the Portuguese tradition is against any flexibility in a way. But I don't think it's a matter of tradition, really. In some ways, the adversarial system is very rigid too, because if you want to reform and to get rid of the problems George pointed, you have to change the American Constitution. That's what I understood, so that's very difficult. On the other hand, you have continental systems of justice which are much more flexible. I mean, where flexibility has been introduced. In the French case, for instance, some plea bargaining has been introduced. And if we look at the jury trials of about from out of maybe 500,000 court cases a year, there are only 3,500 jury trials which are reserved to the most serious cases, what we call crimes. Okay, so I think the matter is not a matter of juridical, legal. It's not the legal tradition that's a problem. It's the political system and the resistance, maybe the resistance of the lawyers or some part of the legal profession who benefit from the obscurity, the rigidity, and the defects of the system, more than the legal tradition itself, because the traditions
well, the legal tradition may allow for changes. Boa tarde. Meu nome é Vera e, como o professor Kant já anunciou, a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre os juizados especiais criminais na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu utilizei, então, os métodos da antropologia, como a descrição etnográfica e a observação participante, também conjugando algumas entrevistas. E aí, antes de mais nada, agradecer a brilhante palestra que veio contribuir com esse estudo que eu estou levando a cabo há alguns anos. E só completar, talvez, com uma característica que é muito peculiar aqui ao Brasil, que foi tão bem falado pelo Ricardo, é que o direito penal tem essa característica final, que é o controle social. Só que acontece uma circunstância que, para nós, é bastante pejorativa, porque os juizados e seus procedimentos, quando se elogia o consenso, estou nervosa, desculpe, no sentido de dizer para a população que o acesso é livre, não há necessidade de ir representado por um advogado, o que acontece especialmente na justiça criminal, porque, a maioria dos casos, o próprio jurisdicionado é quem concilia. E aí, por força de toda a ausência de conhecimento sobre aquela técnica, aquela ciência, ele acaba também se assujeitando ao consenso. Então, por mais que a propaganda do governo, a propaganda da própria instituição, seja de que há um consenso e que a justiça é rápida e que os juizados criminais têm a finalidade de promover o consenso, os jurisdicionados vão para as salas de audiência desacompanhados dos advogados, a maioria dos casos, e também a falta dessa percepção de qual é a finalidade do processo penal em si. Muito obrigada mais uma vez pela palestra. Algum comentário mais, Jorge? Não? Bem, então vamos encerrar aqui a mesa. Temos 10 minutos para almoçar. Que vai começar os fóruns, né? Começa de 2. Bem, 2h30, então, os fóruns. Hoje vão começar 2h30. Sala 212 do bloco N, que é esse bloco aqui do lado, é o fórum 04. E o fórum 5 vai ser na sala 327, no bloco O, que é esse bloco aqui. Sala do PPGA. Então tá, muito obrigado.